Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Esté Paixão, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é um vídeo de atualização para vocês sobre os materiais básicos para começar. Sempre me perguntam e a gente sempre vai, dando algumas dicas durante os vídeos. Já tinha um vídeo antigo aqui no canal, mas eu decidi repaginar para trazer para vocês aqui uma listinha bem enxuta que dá para vocês começarem sem gastar muito. Aqui no canal a gente já tem uma playlist de iniciantes completa, gratuita para vocês, onde vocês podem aprender o básico aí do biscuit. Só que o canal ele é muito antigo, ele já tem 8 anos aqui e ele tem muito conteúdo variado, né? Dentro de um curso pago a gente tem esse conteúdo mais compilado, mais organizado. As aulas são sistemáticas, são todas em módulos. A pessoa vai aprendendo do básico até a parte mais avançada, fazer peças grandes. A gente passeia em vários nichos, né? Desde o aplique até peças maiores, então o aluno ele vai vendo ali com calma, cada aula, tudo certinho, uma atrás da outra, diferente aqui do canal, que você tem que estar procurando muitas vezes as aulas para poder ver. Mesmo a gente organizando em playlist, ainda é diferente, totalmente diferente de um curso pago, né, de um curso que realmente você investiu um valor ali, para você ter também o acompanhamento do professor, que no meu caso, eu dou um acompanhamento aí mais ou menos de 6 meses aos alunos que compram o curso. Esse meu curso está em andamento, mas aqui abaixo no link da descrição tem o grupo de espera. Se você quiser fazer parte da próxima turma, já se inscreve aqui abaixo no link que eu vou deixar para vocês. E quando tiver nova turma abrindo, vocês vão ser os primeiros a ser avisados. E quem estiver lá no grupo vai ter sempre desconto, tá bom? Nos lançamentos. Então, se você tem interesse em fazer um curso completo de biscuit do básico ao avançado comigo, então pode ter certeza que eu tenho aí para você um conteúdo de excelência, totalmente diferente aqui do que eu faço no canal, porém com a mesma didática, né? Se você já assistiu meus vídeos, gosta do jeito que eu ensino, você vai saber que o curso tem muito mais ainda para te acrescentar. Então, espera lá no curso, no grupo de espera, e a gente avisa você. Mas vamos voltar para o nosso vídeo aqui. Eu trouxe para vocês uma atualização, então, da questão do material. Quem está começando, pode improvisar com outras coisas que já tem dicas aqui nas playlists de iniciantes que eu falei para vocês. Mas aqui é para quem já quer começar investindo um pouquinho, mas ainda não tanto dinheiro, né? O que de fato a gente precisa de materiais básicos, de ferramentas básicas para começar? Antes de qualquer coisa, sua força de vontade, sua determinação e as suas mãos, porque são elas que modelam, tá? Então, todo mundo que começa tem que começar aprendendo a modelagem primeiro manual. Depois a gente vai acrescentando os moldes, os cortadores e as outras coisas que a gente precisa e que vão de acordo com o tipo de trabalho que a gente escolher, com o nicho que a gente escolher. Mas para iniciar, algumas ferramentas são essenciais. Óbvio, massa de biscuit, né? Essa é a que eu uso, tá bom? É a massa da InQway, ela é uma massa maravilhosa. Em breve ela vai mudar essa embalagem, então esse vídeo vai ficar aqui por muito tempo, talvez você encontre ela com outra embalagem, mas o nome é InQway, tá bom? Então essa massa é maravilhosa, vocês encontram no Mercado Livre e em lojas de artesanato em geral. Vou deixar o link do Mercado Livre aqui abaixo para vocês. Leiam sempre as descrições, porque tem tudo listadinho aí para vocês também, tá bom? Todos os links das lojas, dos produtos e tudo. Então, para começar, a gente precisa da massa de biscuit. A gente pode usar ela tanto na natural quanto a branca. A diferença das duas é que uma é pigmentada, ou seja, a branca ela tem um fundo branco, ela não fica transparente, você pode colocar qualquer tinta por cima dela e ela vai dar aquela cobertura perfeita. Já a natural, ela fica translúcida, se você tingir a massa natural, o aspecto dela vai ficar assim um pouco transparente quando secar, tá? Então, por que a gente usa a natural? Geralmente para fazer render as misturas. A gente tinge a natural nas cores fortes, que são preto, vermelho, azul, né, aquele azul bem escuro. A gente usa também para marrom, às vezes, que é bem escuro. Porém, não se usa, né, de forma alguma, para cores claras a massa natural. Cores claras a gente tem que usar sempre a branca. Então, o rosinha que você quer, o azulzinho claro, o amarelinho, o verdinho, tudo clarinho, sempre vai tingir na branca, tá? Então, geralmente eu compro as duas, um pouco de cada, para que a gente faça essas misturas. No caso das cores escuras, tinjo a natural, não adiciono branco, tá? Principalmente no preto, senão vai ficar cinza, não pode. Então, é sempre preto e as cores bem fortes na natural. E as cores mais claras que você quer, com fundo, né? Sempre na branca, tá bom? Então, massa de biscuit é o primeiro ponto.
Depois, a gente tem algumas ferramentas que são essenciais para a gente modelar também, que são o kit Gama da Blue Star. A linha da Blue Star tem muitos cortadores, tem muitas coisas legais, então aqui eu vou dar para vocês só a dica dos principais, tá? Steca Gama é um kit que a gente usa para tudo. Tudo, tudo. Se vocês assistirem meus vídeos aqui do canal, vocês vão sempre me ver usando essas duas aqui. Elas vendem juntas, o nome é kit Gama. A gente também usa os marcadores de boca universal, que tem pequenininho e o maiorzinho da Blue Star, eles também vêm juntos assim. Essencial. O pincel modelador, esse aqui se chama pincel modelador 104 da Condor. Ó, aqui tem um novinho para vocês verem. Esse pincel é vida, porque ele ajuda, ele é emborrachado, ele não é um pincel para biscuit, mas a gente usa para o biscuit, tá? E ele é perfeito para fazer emendas, para fazer acabamentos, ele é indispensável. A gente usa muito o rolinho dele também, né? O cabo dele para alisar algumas coisas, então ele é indispensável totalmente, tem que ter. Outra coisa bacana aqui para vocês que estão começando, é legal ter, é o pinta-bolinhas. Para quem não vai começar usando olhinho resinado, por exemplo, que hoje em dia é uma febre e é muito bom mesmo a gente usar o olhinho resinado, facilita a nossa vida, eu vou falar sobre ele um pouquinho no final, mas quem quer começar de fato, não tem condições de comprar olhinhos resinados, olhinhos adesivos, pode pintar, né? Já tem algumas aulas aí no canal e dentro do meu curso, quem tiver interesse de fazer depois, vai ver que lá eu ensino outros métodos de pintura. Aqui, vocês têm vários tamanhos, tá vendo? E ele serve tanto para pintura, como para bolear também, fazer furinhos e etc. na massa. Então também é da Blue Star, esse aqui é azulzinho porque é bem antigo, mas hoje em dia é amarelinho, que é o que a Blue Star usa. E da Blue Star ainda, a gente tem os cortadores. Básicos, que não pode sair da nossa mesa, são esses dois aqui. Por quê? Esse de babado, a gente pode fazer tanta coisa com ele, gente, tanto. A gente usa para fazer base, a gente usa para fazer cabelinho, a gente usa para fazer base de chaveiro, base de vela, base de caneta, a gente usa para tudo esse daqui. Ele é maravilhoso, tá? E o redondo também. Então, a gente usa o redondo tanto para fazer medidas, né, de massa no biscuit, quanto para também usar para os detalhes que a gente necessitar, e ele vem em vários tamanhos. Esse é um kit muito legal, ainda tem mais um aqui que é pequenininho que eu perdi, mas ele é um kit indispensável, que a gente vai usar o tempo todo, é muito bom mesmo, tá? E aí o rolinho de abrir massa, que se você não tiver esse que é de silicone, você pode usar um cano de PVC, tá? Enquanto você não compra ele. Fora esses aqui, tem outras ferramentas caseiras mesmo, que a gente vai precisar praticamente sempre. Um furador, né, que pode ser também uma agulha. Quando a gente começa, a gente não tem muitos cortadores, então a gente usa a técnica da agulha. Tem aulas aí no canal para vocês entenderem do que se trata. Então, a agulha, né, o agulhão assim, ó, lisinho, fininho, ele é muito bom. O furador também ele é muito bom, pode ser assim ou assim, ajuda bastante na hora da produção. Estilete, colas, né, então pode ser a cola de lantejoula e a cola branca, são essenciais para a gente estar usando sempre. Tá? São as mais básicas. Eu uso hoje em dia outras colas da Tec Bond, a T6000, que é um indispensável para mim, né? Mas para vocês que estão começando, vocês podem usar essas duas aqui, já resolve também. A gente pode usar miçangas, pedrarias para fazer os olhinhos, né? Para você que não vai usar os olhinhos resinados logo de início. Então você pode usar pérola de 3, de 4, de 5 milímetros, dependendo do tamanho do boneco. Uma carretilha, né? Eu não sei se chama carretilha isso aqui, gente. É aquele cortador de pizza, né? Mas ele tem esse pedacinho aqui, que é como se fosse uma das rodinhas da carretilha. Tem também de plástico da Blue Star, que tem vários discos que mudam ali o formato, mas você pode usar só essa aqui que é básica, é um cortador de pizza. Também isso aqui ajuda muito na hora de cortar a massa, de fazer detalhes. E os pincéis, que não precisam ser de marca, gente. Pode usar pincel de maquiagem. Eu uso pincel de maquiagem para tudo. E pincel de unha para fazer os cílios. Não precisa ser esse aqui, mas se você quiser, ó, é o 422 da Condor, pode ser o 00 ou o 000, enfim, ou até o 0, né? A diferença é a altura aqui da cerda, que cada um vai sendo uma altura diferente. Eu gosto dos mais alongados para fazer o traço bem fininho aqui. Mas, como eu disse, pode ser pincel de unha também, tá? Então, ó, você pode comprar esses pincéis assim de unha e você tira aqui, ó, você corta
um pouco das cerdas e deixo ele bem fininho para fazer os cílios, dá no mesmo. Aqui são alguns pincéis de maquiagem, ó, esse aqui é de sombra, esse aqui também. Esse daqui é para espalhar um pouquinho, passar o pozinho brilhante. Então são fofinhos assim, ó, que dá pra gente usar sempre. Quem no começo tem dificuldade com pintura, quiser fazer os cílios dos bonecos, as sobrancelhas de caneta, a caneta mais recomendada para o biscuit que eu indico é essas em gel, tá? Caneta em gel. Não necessariamente dessa marca, mas vocês podem usar a que vocês quiserem. Então, Uniball Signo 0.5 é a que eu uso, né, para fazer detalhes no biscuit seco, sempre, sempre seco. Tem gente que usa caneta permanente também, que é aquela caneta piloto, né, de reto projetor. Dá para usar também no biscuit, porém, ela tende a dar uma manchadinha, essa outra aí, né? Dependendo se o biscuit não estiver muito seco, ou se cair alguma água, ela borra, você tem que invernizar, não pode molhar demais, né? Na hora que passa o verniz spray ali, porque senão também borra. Então, entre todas as canetas que eu já testei, essa daqui para mim é a mais recomendada, tá? E ela dura muito, a caneta em gel. Então, eu indico para vocês, papelarias em geral tem de diversas marcas. Tesoura, eu uso uma só para o biscuit, essa daqui é grande, uso direto. E para você que está começando, que não quiser comprar uma balança logo de cara, porque na minha didática de ensino, gente, eu não me prendo à balança, né? Eu ensino as alunas a se virarem, muitas vezes, sem balança mesmo, porque se você começa a se prender em regras, muitas regras, logo no início, você não abre o leque para fazer outras coisas, você fica só presa a uma aula que está te dando as medidas certinhas, e eu não faço isso. Então, eu não indico aqui já do começo a balança, mas se vocês quiserem comprar, eu vou falar sobre ela já já. Para começar, vocês podem usar colherzinhas de medida, tá? Essas mesmo de confeitaria, para vocês terem pelo menos uma noção de quanto que vocês estão ali usando de massa para cada partezinha do boneco, ou alguma coisa assim. E também tem outras técnicas de medidas, que você pode usar bolinha de isopor, você pode usar também os cortadores para cortar ali e ter a medida certa da massa, né? Enfim, muitas coisas que geralmente se passam mais dentro do curso com profundidade, tá bom? Então, esses são os básicos, e para complementar esses básicos, tem as questões de tintas, de tingimento e tudo mais, né? Por exemplo, 3 pozinhos da marca da Ceramanil Corantes que eu indico que não podem faltar na minha mesa. São esses 3. Primeiro, dourado pó brilhante. Ele é um pozinho que faz a cor dourada. Você pode passar na massa úmida. Se você não tiver condições de comprar ele, você pode comprar uma tinta dourada metálica. Eu vou mostrar ali para vocês, mas a tinta só se passa na peça seca, tá? Então, aqui, ó, se for passar na peça seca, é a tinta ouro Metal Colors. Se for passar na peça molhada, na peça úmida, na hora que você tá fazendo, pó brilhante. Então, tem alguns efeitos que eu prefiro usar o pozinho mesmo, porque ele não engilha, ele fica maravilhoso. Outro para fazer efeitos que pode ser passado em cima de qualquer cor de massa é o Pérola de Metais. Ele é um pozinho meio que universal, assim, né? Ele passa em cima de qualquer cor e não muda a cor. Então, Pérola de Metais, ele é muito bom. E o blush da Ceramanil, o blush coral, tá? Tem o nude e tem o coral. Eu gosto mais do coral, tá bom? O blush nude também é lindo, dá aquele aspecto mais laranjado, né, pro homem e tal, quando você quer fazer um menininho. Mas o coral também funciona super bem, por isso eu indico só esses 3 aqui, para não pesar tanto no orçamento de vocês. Então, esses daqui, gente, eu super indico mesmo, porque a gente pode começar a usar blush normal de maquiagem? Pode, mas no biscuit, aquilo sai muito fácil. Os pozinhos da Ceramanil, eles fixam bem no biscuit e eles não saem, tá? Então, se você tá passando ali na sua massa, que tá úmida ainda, quando a massa seca, quando a peça seca, aquele blush ali não vai sair. Então, você pode pegar na peça e nem precisa invernizar, não vai sair. Agora, o blush normal, de pessoa, né, e a sombra de pessoa, facinho sai ao pegar, então o aspecto do boneco, do que você estiver fazendo, vai sair fácil. Então, por isso que eu recomendo os pozinhos da Ceramanil, tá bom? E aí tem as tintas, que vocês podem usar para tingir o biscuit com tintas de diversos tipos, mas as que mais eu uso para tingir são as acrílicas, tá?
Nem a de tecido eu gosto muito de tingir, não. Por quê? Porque ela é muito aguada. Então, a sua massa vai ficar cada vez mais mole, porque você tem que colocar muita tinta de tecido para dar a cor que você precisa. Na tinta acrílica, a gente não tem esse problema. Ela não resseca a massa, ela já tem um fundo de branco que já deixa a massa com a cor bem fechada. Você não precisa usar tanto, tá bom? E ela também serve para pintura no biscuit seco. Então a gente economiza tempo, dinheiro e tipos, né? Então compra só acrílica, procura só acrílica que você pode tingir e pode pintar no biscuit com ela. A tinta, por exemplo, de tecido, você não pode pintar o biscuit porque ela é plástica, ela sai depois. Então essa daqui é a mais recomendada, tá bom? A PVA também dá para pintar o biscuit seco, mas eu não gosto de usar ela para tingimento, não. Por quê? Porque ela resseca a massa, tá bom? São testes que a gente vai aprendendo durante o decorrer dos nossos anos no biscuit. Então, se é para recomendar alguma para tingimento e para pintura, eu recomendo essas para vocês. Não precisa ser nesse pote grande, tem potinho pequeno assim também, mas tem que ser acrílica fosca, tá? Principalmente se for dessa Natu Colors, é melhor ainda. Então, é a minha recomendação para vocês. E as cores vocês vão comprando de acordo com a necessidade, né? Cor para tons de pele, vocês podem usar, por exemplo, aqui, ó, o pêssego, eu acho que é essa daqui, ou o salmão, né? Tom de pele clara, você vai colocando aos pouquinhos na massa branca para você ver o tom que fica, a pele clara. E o marrom, né? Esse aqui é siena natural, mas vocês podem comprar esse aqui para tons de pele mais parda e fazer aquelas misturas, tons de pele, por exemplo, da Moana e etc. E comprar uma marrom para fazer tom de pele mais negra, tá? Um marrom normal. E aí, se precisar acrescentar o preto para fazer um tom de pele negra bem mais forte também, e vai fazendo essas misturas. Então, essas 3, 4 cores aqui, ó, são essenciais para tons de pele, tá? Dá para tingimento. E aí, basicamente, é isso que a gente precisa para começar. Agora, eu vou afastar aqui e vou mostrar para vocês alguns materiais complementares. São aqueles que você pode adquirir junto já no início, ou mais na frente, quando você for aí vendendo alguma coisa, pegando um dinheirinho a mais e escolhendo também qual é o seu nicho, né? Porque à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo o que a gente gosta de fazer e vai escolhendo o nicho. Ah, eu quero trabalhar com lembrancinha infantil. Ah, eu quero trabalhar com topo. Ah, eu quero trabalhar com noivo. Ah, eu quero trabalhar com pote. Ah, eu quero trabalhar com isso. Existem ferramentas específicas para cada coisa. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com apliques. Você não vai conseguir fazer uma produção de 100 apliques totalmente manual, sem se estressar, sem perder tempo, porque dá muito trabalho peças pequenas. Daí você vai investir em moldes de apliques, né? Tem já vídeo sobre isso no canal, vou deixar linkado aqui no card, depois vocês cliquem lá e assistam. Mas aqui, eu vou começar mostrando então aqui a balança que eu uso. Existem outros formatos, tá? Mas o ideal é que seja a balança de precisão. O nome é balança de precisão, ela é importada, não tem marca para mim aqui, ela funciona a pilha, tá? Eu comprei em lojas de coisas importadas, tá? Aquelas lojas coreanas, enfim, coisas de R$1,99, lojas de variedades em geral. Ela é uma balança de precisão que pesa em miligramas. É diferente de uma balança, por exemplo, daquelas que pesa comida, fruta, essas coisas, ó. Então, essa daqui, dá para usar? Dá, mas ela não vai dar a pesagem certinha do que a gente precisa, tá? Por exemplo, tem coisas pequenas que a gente precisa pesar no biscuit que são em miligramas, não em gramas, né? E aí, no caso, essa daqui não iria pesar. Então, por exemplo, aqui deu 24 gramas, mas se a gente pesar nessa daqui, ela vai dar 22,1. Aqui ela vai sempre arredondar, vai sempre ficar no grama geral. Aqui vai ficar gramas, ponto, miligramas, tá? Então a gente vai saber, principalmente nas pequenininhas aqui, ó, vai dar 5 gramas aqui, mas se eu pesar nessa, é 5,3. Então essa nunca vai dar exato, essa aqui nunca vai dar certo, tá? Para pesagens pequenas. Mas, se você só encontrar dessa aqui e quiser usar, dá para ter uma noção. Porém, essa aqui é a mais recomendada, tá bom? Então, tem nesse modelo e tem em outros modelos. Ela mexe aqui, ó, você pode ver que ela tá em grama, ela tem peso, tem a questão de líquido, de unidade, mas é no grama que a gente usa ela, tá bom?
E é justamente quando a gente precisa, assim, ó, fazer, ó, 2,8, tá vendo? 2 gramas e 8. Então, ela é bem específica para isso. Eu quero dar sugestão de alguns materiais complementares que ajudam, sim, a gente no nosso trabalho, tá? Então, são mais ferramentas e mais coisas que ajudam no nosso trabalho. Vou pegar, inclusive, outros modelinhos de olhinhos resinados aqui para vocês verem, porque isso vai facilitar muito, né? Claro, eu vou deixar a sugestão, mas vocês podem, inclusive, ir lá no site depois olhar, tem um site dos meus parceiros aqui abaixo. Em cortadores, se você for trabalhar com festa infantil, por exemplo, ou velas, você vai precisar dos kits de cortadores, porque cortar cada número na agulha todas as vezes, isso é muito enfadonho, tá, gente? Muito estressante, cansativo e nunca fica um acabamento tão bonito. Então, a gente comprando o kit de números, que a Blue Star tem 2 modelos, ela tem os kits Glamour, que são esses kits mais fininhos aqui, ó, mais realeza, né, aquele estilo mais bonito, mais clássico assim, e tem o mais informal, que é aquele estilo mais infantil mesmo, que dá para todo o tema também, muito legal. Então são formatos diferentes, são 2 kits diferentes, que vocês podem adquirir também nas lojas que tem os produtos da Blue Star. E aí, se você for trabalhar com vela, você investe nesse kit. Os olhinhos resinados, como eu falei para vocês, hoje em dia são extremamente importantes para muita gente. Claro que você aprender a pintar o olho manualmente é essencial, porque na falta de um olhinho resinado você vai ter que pintar. Mas, hoje em dia, gente, a facilidade deles é incrível, a praticidade, e já para pessoas que começam no biscuit usando os olhinhos resinados, eles têm a chance de serem mais assertivos nos bonecos. Por quê? Porque o rosto é onde a gente chama atenção ali ao olhar. Se o cliente olha para o seu boneco, ele tá lindo por inteiro, mas o olho dele tá lá borrado, não tá bem pintado, tá estranho, ele desiste da compra. Quando você coloca um olho resinado que combine, que fique bonito, que harmonizou ali com o seu trabalho, mesmo sendo um trabalho simples, fofinho e de iniciante, mas tendo um olhinho bonito, já chama a atenção do cliente, né? Então, por isso que eu sempre recomendo os olhinhos resinados, porque é muito bom. Não é pra gente preguiçosa, é pra gente que quer praticidade. É pra gente que quer, de fato, fazer um trabalho excelente também, tá? Então, esse vídeo aqui é já para tirar todo o preconceito. Se você já ouviu por aí, porque olho resinado é para quem não sabe pintar, mentira. Por quê? É praticidade, tá bom? Eu respeito a opinião de quem gosta de pintar olho e tá tudo bem, mas eu também indico as duas coisas, sempre. Sempre a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que aprender a modelar manual, mas a gente pode sim usar molde. A gente pode aprender a pintar o olho manual, mas a gente pode também usar o olho resinado, você que escolhe. Então eu não estou aqui para ditar regra para você, mas eu estou aqui para indicar aquilo que para mim funciona e para muita gente também, tá bom? Então, os olhinhos resinados da Primor Biscuit são os que eu uso. Existem muitos fabricantes hoje em dia que são excelentes também, mas eu indico o da Primor Biscuit, que é a minha parceira, e lá tem olhinhos maravilhosos. Para você saber questões de tamanho e tudo mais, você vai pegando isso com o tempo. Mas eu já vou dar uma dica super master aqui para vocês, para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo. P, geralmente eu uso para lembrancinhas. PP para aplique. Eu fui ao contrário, né? PP para aplique, P para lembrancinha, M para topo de bolo e G ou GG para peças grandes, tá bom? Então a Primor, ela tem esse padrão super tranquilo da gente comprar, de saber já acertando ali na primeira compra. E qualquer dúvida, ela ajuda vocês também a escolherem, tá, gente? Então podem entrar em contato com ela lá, que ela é maravilhosa. E eu tenho cupom de desconto nesse caso aqui dos olhinhos resinados, que é esse cupomzinho aí, ó, Paixão 10 no site primorbiscuit.com.br, tá bom? Então é o único cupom de desconto que eu tenho aqui de parceria, é o da Primor. E aí tem a questão dos moldes também, que são essenciais, mas ao mesmo tempo complementares. Como eu falei para vocês, vocês têm que começar aprendendo a fazer manual, mas a partir do momento que você vê que tem detalhezinhos pequenininhos que você pode agilizar, você já vai adquirindo os moldes também. Aqui é só sugestão, exemplo de moldezinhos, por exemplo, que não dá para faltar na mesa. Molde de flores, mini flores, molde de base, molde de lacinhos, né, que facilitam muito na hora da gente fazer isso em quantidade. Então,
Se lá no site da Simone você pode dar uma olhada, tem muitos moldes, mas para começar, você pode adquirir esses complementares aqui que ajudam bastante. Esse daqui ainda pode ser até tirado, porque você pode fazer com o cortador, lembra? Então, esses assim, esses de borboletinha, coisinhas pequenininhas, tá vendo, gente, ó? Que vocês conseguem fazer ali, colocar um detalhezinho no boneco e ajuda bastante. Se você quer saber moldes para, por exemplo, apliques, tem vídeo aqui no canal. Ah, moldes para quem faz topo de bolo, corpinhos, tem também no canal. Então eu vou deixar o link aqui de novo, playlist aqui dos moldes, tá? Que aí vocês assistem, vê o que mais identifica vocês, e aí é outra pesquisa, outra coisa, vocês têm que ver com mais calma, tá? Vai de acordo com a necessidade de cada um, não é uma coisa urgente. As texturas, tem tanto essas aqui do Ateliê Fofuras da Rose, que eu amo, como vocês podem usar stencils da Blue Star também, stencils da Rose, né, que são muito lindos, mas essas texturas emborrachadas, elas têm, gente, uns detalhes maravilhosos para fazer vela e super diferentes, né? Então você pode comprar alguns que são padrões, né, por exemplo, como esse aqui, que dá para fazer temas de realeza, Aladim, princesas, etc. E esses assim, que dá para trabalhar temas mais como Safari, Rei Leão, enfim, várias coisas. Tem muito, muito mesmo lá no site da Rose. O link dessa loja aqui também tá aí abaixo na descrição, vou deixar para vocês, mas o nome é Ateliê Fofuras da Rose, que é a minha parceira informal, vamos dizer assim, né? Eu não tenho parceria fixa com a Rose, mas eu indico sempre o link para vocês comprarem, porque eu uso bastante também e são lindas as texturas, tá? E de cortador ainda, gente, ó, eu super indico vocês terem o de coração. Por quê? O de coração também dá pra gente usar para fazer muitas coisas. Dá pra gente fazer asa de anjo com esse cortador. É só dividir aqui no meio, vai ficar 2 formatinhos de asa, você dá uma ajustadinha, marca. Dá pra fazer também aqueles detalhes do rostinho de um urso, do Mickey, de um bichinho safari, que é esse pedacinho aqui, aí depois você faz mais o formatinho do rosto, o macaquinho, enfim. Então eles são muito práticos também, são essenciais também, complementares e essenciais, né? A extrusora, e aí vai depender também se você gosta de trabalhar com pote, se você gosta de trabalhar qualquer coisa nesse sentido. Tem também os bicos aqui, né, que são tipo bicos de confeiteiro, para você fazer as tirinhas, cupcake, essas coisinhas, esses detalhes, assim, é muito legal ter essa extrusora da Blue Star, mas é complemento, tá? Dá para adaptar por um tempo manual, fazendo rolinho, torcendo e fazendo lá os creminhos, as coisinhas. E para complementar a parte de tingimento, se você não quiser usar as tintas, você quiser fazer já as cores muito perfeitinhas, de diversos tipos, tem a coleção de cores básicas da Saramanil Corantes, que são cores fortes, né? Ó, essas aqui são cores super fortes, que você pega um pouquinho só desse pozinho, gente, e você consegue fazer um monte de cor, sabe? Assim, você pega um tiquinho do pozinho, você tinge uma quantidade de massa muito grande. O custo-benefício disso aqui é muito maravilhoso, porque a tinta dá para você usar bastante, essa acrílica que eu indiquei, mas ela acaba mais rápido do que o pó. O pó dura anos, né? Então, você comprando ali as cores básicas que você precisa, você vai usar muito, 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 muito tempo. E tem várias coleções da Saramanil, né? Essa coleção, por exemplo, algodão doce, ela é uma coleção que é Candy Color, tá vendo? Então tem uma diferença. Quando você usa essa daqui, ela não escurece, tá? Ela fica sempre no tom Candy Color, ela fica sempre suave. Já essas aqui, que é as cores básicas, são aquelas que você tinge e ela vai ficar bem intensa. Você pode ver pela tampa, ó. É um azul bem forte. E aí, claro, dá para você ir clareando, acrescentando o branco, mas você tem que ter aquele trabalho de estar misturando muito, né, ainda para fazer vários tons. Essas daqui já ficam nas cores suaves, bem direitinho, tá? Então, são complementos também que eu queria falar para vocês. E para finalizar, eu esqueci de falar das colas de silicone e da cola T6000. Deixa eu pegar aqui. E também de alicate de corte e arame, tá? Que eu quero falar. Acabei esquecendo. Deixa eu falar logo do alicate e do arame. A gente usa o arame galvanizado, tá bom?
para colocar no pescocinho dos bonecos, nos encaixes onde é necessário. A gente não usa muito o palito, por quê? O palito, se a sua peça cair no chão, ela vai quebrar, tá? Vai partir bem no pescoço e vai quebrar. Pode ser um palito de bambu ou não, mas ele vai quebrar. No caso do arame, não quebra, tá? Então a gente usa muito para a estruturação dos bonecos o arame galvanizado. Você compra em depósito de construção e compra também no rolo, assim, né? E daí você, com um alicate de corte, você vai cortando os tamanhos para usar nos bonecos, tá bom? Então, arame galvanizado, número 18 ou 16, e o alicate de corte também são materiais complementares. Espeto de bambu, que é aquele mais grossinho, também dá para vocês usarem no pescoço dos bonecos, mas eu sempre adiciono o arame, para não ter perigo dele partir no meio ali e quebrar, tá bom? E as colas, como eu falei para vocês, cola de lantejoula e cola branca são as que a gente usa bastante, mas eu uso também a T6000 para colagem do biscuit seco nas caixinhas acrílicas, nas latinhas de metal, onde você quiser colar, na base acrílica, o topo de bolo, eu uso a T6000. Ela é a melhor cola da Tecbond, sem dúvida, tá, gente? Mas ela é para usar na peça seca. Para passar nas bolinhas de isopor, eu uso a de silicone. Para usar em tecido, para colar o tecido no biscuit, é a de silicone, tá bom? E é isso. A branca a gente usa no biscuit molhado, no biscuit, né? Biscuit com biscuit, ou biscuit seco no molhado também, sempre a branca. A lantejoula tradicional, essa basiquinha que eu mostrei para vocês no começo, ela substitui a T6000 de uma forma mais barata, tá? Só que a T6000, ela gruda mais fácil, cerca de 24 horas ela já fixou super bem lá. Não é instantânea, ela é um gel que você deixa lá paradinha a peça, durante 24 horas ela vai secar e vai grudar super bem. A de lantejoula, você tem que deixar a peça parada 3 dias ali para ela colar bem, tá bom? E a gente não usa, eu não recomendo usar na peça úmida, não. Porque a sua peça úmida ainda está em secagem, ela ainda vai repuxar, ainda vai encolher, ainda vai envergar. Por isso que muita gente, quando começa no biscuit, quer colar a base na caixinha acrílica com a cola de lantejoula, a peça úmida. Quando começa a perceber que está secando, a bicha está envergando, ficando tudo feio. Então, tem que ter todo um processo no biscuit, que a gente vai aprendendo com o tempo. Aqui no canal vocês vão vendo aí vários vídeos, e quem fizer o curso comigo depois vai aprender ainda mais sobre as etapas de produção, tá bom? Então essas são as minhas recomendações. O vídeo ficou super longo, mas era necessário trazer essa atualização para vocês. E se você quiser entrar na nossa próxima turma de básico ao avançado, clica aqui abaixo na descrição que tem um link aí para vocês, tá bom? Da lista de espera. Assim que sair novidades sobre valores, sobre o que tem dentro do curso, tudinho para vocês, a gente vem falando lá no grupo primeiro e depois aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau.